no Telegram. Agora sim. Boa tarde a todos. Na aula de hoje nós vamos abordar aqui uma introdução ao LaTeX. Nós estamos aqui. Se você abrir o slide, nós estamos naquele primeiro slide. Então, conforme eu for falando, eu peço que você vá para o próximo slide, tá bom? Fala próximo, você vai para o próximo. Porque é a mesma gravação que vai tanto para o YouTube quanto a que vai para o nosso grupo da turma, tá? Somente com áudio. Então, próximo. Então, hoje nós vamos falar sobre o LaTeX, ok? Um Hello World, basicamente. Ou seja, hoje eu vou falar sobre o conceito e vamos fazer uma pequena experiência com o LaTeX, ok? Então, o LaTeX, quando eu falo sobre essa ferramenta, a primeira coisa que vem à sua mente, uma ferramenta, é uma coisa que não parece LaTeX, né? Só da seringueira, utilizada para fazer látex, né? Mas não é, era uma ferramenta que ela tem um propósito muito parecido com o hoje, só que é um pouco diferente. Surgiu há mais tempo. E aí, vamos lá? Próximo. Então, o que é o LaTeX? Donald Knuth, né, talvez eu não tenha pronunciado corretamente, né? Eu teria que verificar, conhecê-lo para saber como seria mais ou menos a pronúncia. Ele criou o sistema TeX no final da década de 70, com a intenção de preservar a integridade dos documentos científicos. Então, ela já surge com um propósito. Geralmente as linguagens, de modo, um sistema ele surge com um propósito, né? Tanto isso meio que o óbvio, mas enfim. E do TeX, o sistema TeX, ele surgiu com esse propósito, é manter a integridade de documentos científicos. Perceba aí que ele surgir com essa necessidade significava que à época não havia alguma ferramenta que fizesse esse trabalho. Hoje, por exemplo, não existia à época. Próximo. Então, na década de 80, a gente ainda nem chegou na década de 90, estamos longe ainda. Na década de 80, o Leslie Lamport criou o LaTeX, que é um processador de textos formados com um conjunto de macros baseado no TeX. Então, o LaTeX ele é totalmente livre e ele existe para praticamente qualquer máquina e sistema operacional. A sua versão atual é o LaTeX, e aí tem um 2 ali, né? Eu devo ressaltar aqui que até então, nessa época aqui, que se tinha na época mesmo era as pessoas editavam seus textos científicos apenas com uma máquina de datilografar. Então, fazer pesquisa naquela época era um pouco mais difícil. Você tinha que ter muita vontade de fazer pesquisa. Então, era um tanto mais complicado. Hoje em dia está, né, graças ao avanço da tecnologia, na área da computação, de modo geral, como é o propósito da área de computação mesmo, né, facilitar a vida das pessoas, de modo geral, né, utilizando a tecnologia. Ou seja, você utiliza ali um dispositivo para facilitar o processamento de, de informações, encontrar informações rapidamente. Ok? Próximo. Então, por qual razão vocês deveriam utilizar essa ferramenta maravilhosa que surgiu aí na década de 70 e 80? Bom, e por que especificamente para trabalhos acadêmicos? Né? Porque, na verdade, ela existe para muitas outras coisas. Mas, principalmente porque ela, por se tratar de uma ferramenta que ela te ajuda a encontrar informação, ela te dá uma certa
praticidade na hora de formatar documentos complexos. Eu que sejam longos, assim, de modo geral. Porque, basicamente, a linguagem ela enfatiza a estrutura do documento. Você consegue organizar muito mais facilmente capítulos. E também facilita também para quem está escrevendo, porque a pessoa passa a ter uma noção do todo, consegue perceber ali diferentes formas de como organizar o seu texto e focar principalmente na estrutura, o que ela está escrevendo, dado que não tem, ela te dá um conjunto de facilidades, certo? Pelo menos atualmente. Não a época que ela surgiu, né? Ela já tinha um propósito específico. Hoje em dia, o suporte que ela te dá é muito maior. Ela tem uma alta capacidade, ela tem uma certa qualidade tipográfica. Por exemplo, se você for fazer um gráfico ou uma tabela mesmo, ela produz para você uma tabela com uma alta qualidade. Não é como se você estivesse copiando uma imagem que você gerou no Word, copia, seleciona aquela imagem e coloca lá. Não, ela gera para você um texto com uma qualidade incomensurável, assim, tipo fora da curva em relação ao que o Word pode te proporcionar. Tem uma preservação de integridade dos documentos. Os seus recursos podem ser expandidos com o uso de pacotes ou criação de novos macros. Professor, como é que esse negócio pode ser útil para mim, que estou aqui no interior do Pará? Sabe, numa cidade de interior mesmo. Bom, percebam que tem alguns pontos específicos, né? Quando se trata especificamente, por exemplo, da produção de conhecimento, né? Escrita, de pesquisas, TCCs, trabalhos acadêmicos, ou mesmo na ocasião de vocês virem a trabalhar em alguma outra empresa de grande porte, uma instituição, por exemplo, de ensino, ou então na prefeitura, alguma coisa do gênero, ou mesmo na grande empresa, por exemplo, sei lá, tipo, aqui do outro lado aqui tem hidrovias, tem essas outras grandes empresas. Elas precisam constantemente gerar relatórios e documentos institucionais com informações específicas. E a geração de documentos, sabe, com alto grau tipográfico, com facilidade para você encontrar informação que te facilite organizar o texto, talvez seja ali um ponto adicional ali no seu currículo que vai fazer você se tornar ali um profissional ali fora da curva, assim, tipo, o profissional, assim, porque os demais, talvez eles nunca nem tenham ouvido falar do LaTeX e das facilidades que ele pode trazer para a vida. Outra grande vantagem, que também tem no Word, por exemplo, ele também analisa, independente da ferramenta que você vem utilizar, ele te dá a possibilidade de analisar a sintaxe, né, se tem algum erro ortográfico. Outro ponto, sabe, quando você está passando o texto e chegou aqui, por exemplo, conforme aparece uma parte lá, conforme a imagem tal. E aí, geralmente, você tem que passar e procurar a imagem. Então, você consegue gerar um documento em PDF que nessa parte que aparece, olha, conforme a imagem tal, você consegue colocar ali um link no meio do seu arquivo PDF. Escrito aqui, imagem 3. O cara clica, ele já vai lá na imagem 3. Então, ele te dá um conjunto de facilidades assim que eu mesmo, se depender de mim, eu nunca mais vou parar de utilizar a LaTeX. Mas isso é uma minha percepção pessoal. Se eu estivesse na idade de vocês, eu já iria meter a cara para aprender esse trem do começo ao fim, sabe? Tem gente que paga para organizar o seu texto, né? Assim, eu não sei se meu texto está com erro ortográfico, meu texto está todo desorganizado. É só pegar o texto, pegar e copiar, colou ali no LaTeX, pronto, organizado. Opa,
Perdi a conexão, voltando agora lá para a gravação. Enfim. Então, meus caros, agora a gente vai verificar como é que vocês acessam essa sexta, sétima, não sei qual é a última maravilha do mundo aqui, mas com certeza isso aqui está lá no meio. Então vocês vão pegar o celular de vocês, o computador, ou qualquer outro dispositivo computacional que você tem na sua casa, pode ser até um relógio, não sei. E aí você vai ali, digitar ali pt.overleaf.com, né? PT de português, tá? Não é aquele que é vinculado com... Enfim. Então você coloca ali pt.overleaf.com e ele vai abrir essa página que aparece aqui embaixo, tá bom? Quando você clica aqui, vai aparecer essa tela maravilhosa aqui, que é a do Overleaf. O Overleaf é um ambiente web no qual você pode utilizar sem precisar salvar no seu computador para gerar esses documentos sem ter que instalar nada no computador pessoal. Nada. Ele vai gerar para você isso aqui. Só utilizando o navegador. Precisa instalar alguma coisa, professor? Acho que o navegador. Só. Próximo. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você chega num ambiente desse, você vai se registrar. Você vai criar sua conta. Então, eu peço que vocês criem a conta de vocês aí. Vamos lá, vou preencher lá os dados de vocês. Vocês podem escolher para criar a conta vinculado com a conta do Google, da Microsoft, com e-mail, senha, enfim, escolha. E aí depois a gente vai para a área de fazer o login, para entrar na plataforma, para utilizar ela. Tá bom? E aí aqui a gente tem uma visão geral do que seria aqui o Overleaf, o ambiente aqui da master da edição de texto disponível atualmente. Então percebam aqui que nós temos aqui duas áreas. Nós temos aqui do lado esquerdo uma visão geral da sua conta, e aí a gente tem ali quais são todos os seus projetos, novo projeto, quais são os seus projetos, os que foram compartilhados com você, os que foram arquivados e os que estão na lixeira, que é o Treasury Projects, enfim. Nós temos aqui também, aqui agora do lado direito, está aparecendo aqui, por exemplo, tem aqui alguns nomes, né, tipo IFPA médio simples cópia, IFPA médio simples cópia, tem um cópia da cópia, IFPA médio simples teste, aí tem esse PC, enfim, tudo que está aqui dessa parte do lado direito, conforme está mostrando aí no desenho da imagem, essa parte essa marcação em vermelho, são os seus projetos, os seus templates. A gente já vai abordar o que é cada um deles, tá bom? E antes que a gente vá para a parte de dúvidas, a gente vai fazer o nosso pequeno Hello World, tá bom? Só que eu peço que quem está acompanhando o slide, ou seja, esse áudio, pare agora, abra o link que vai estar no YouTube da nossa gravação, tá bom? Vamos para a próxima parte. O slide termina agora, tá? É o primeiro vídeo que vai para o YouTube, porque pode ter no máximo 15 minutos. E agora a gente vai ter um vídeo de fato do Hello World. Até agora foi somente uma apresentação, ok?